vai dar boas-vindas a cada um de vocês que estão aqui presentes nessa live. Muito obrigado mesmo, gente, pela participação. Quero agradecer os nossos convidados que vieram aqui de maneira muito honrosa participar conosco, que é o Fernando Kesk, gerente de saúde, segurança e meio ambiente, Latam da Electrolux, né? Rafael Jaworski, que é o gerente de RH da Pormad Portas. Então, esses dois craques vão falar um pouquinho para nós, né, a respeito de um tema super importante, né, que a gente fala muito aí a respeito de como que é saúde, segurança, gestão de pessoas em tempos de pandemia. É um desafio. Então, essas pessoas irão compartilhar algumas práticas conosco de como isso tem sido feito e tem dado certo. Enfim, gente, eu gostaria também de agradecer imensamente a parceria que o GPTW tem. Eu sou o Wellington, sou do GPTW. Gostaria de agradecer muito a participação e o protagonismo, né, a parceria que nós temos com o SESI, né? Por isso eu gostaria de agradecer as pessoas do SESI que estão aqui conosco, né? A Juliana Cipriani, que está aqui, que é coordenadora de saúde e segurança do SESI no Paraná, que vai hoje com a gente fazer a intermediação dessa live, né, junto comigo e com todos aqui. Muito obrigado, Juliana, por estar conosco hoje, né, por toda a sua sabedoria, seu conhecimento à disposição nessa live. Gostaria de agradecer também todas as pessoas do SESI que fizeram com muito carinho essa live acontecer, a Ana Hemer, a Carol Campos, né? E do nosso lado aqui do GPTW, a Juliana Naomi, que está aqui conosco hoje, né, Ju? Muito obrigado aí por todo o empenho para fazer essa live acontecer. Toda a equipe do SESI, a equipe do GPTW que está conosco aqui, a Mirella, muito obrigado por estar aqui com a gente também. E, pessoal, e agradecer a parceria do SESI com o GPTW. Nós temos uma parceria, olha que bacana essa história, gente. Nós temos uma parceria, o SESI e o GPTW são parceiros. Eu vou dizer por quê. Nós tivemos, né, lá no ano passado, um desejo profundo de reconhecer as empresas que valorizam as pessoas em saúde, segurança e bem-estar. Então, o GPTW, por ser já conhecido por fazer ranking de melhores empresas, e o SESI é uma casa mais tradicional e conhecida a respeito de saúde, segurança e bem-estar, nós juntamos essas duas expertises e fizemos um reconhecimento, uma espécie de prêmio de reconhecimento que se chama Troféu SESI, né? De saúde, segurança e bem-estar. O ano passado foi a primeira edição, gente, foi muito legal. Nós tivemos 26 empresas certificadas e 9 empresas premiadas nesse reconhecimento. O que nós avaliamos? Práticas de saúde, segurança e bem-estar. As empresas participaram através de uma pesquisa de clima, do GPTW, e uma pesquisa sobre saúde, segurança e bem-estar do SESI. A pesquisa do GPTW tinha o valor de 50% do peso da nota geral e a do SESI também 50%. Gente, e assim nós criamos esse reconhecimento que é sensacional e neste ano, mesmo na pandemia, estamos no segundo reconhecimento. É o segundo ano do reconhecimento, né, do Troféu SESI em parceria com o GPTW. Ao final da nossa live, nós vamos mostrar um breve vídeo a respeito dessa parceria, como foi o ano passado. Enfim, pessoal, eu gostaria agora de chamar aqui, né, parece que a gente está ao vivo, né, mas a gente acaba se sentindo, tanto tempo que a gente já está fazendo lives, né, por conta da pandemia, a gente já se sente um pouco ao vivo. Então eu gostaria de passar a palavra, chamar a Juliana Cipriani, que é coordenadora de saúde e segurança do SESI Paraná, para nos abrilhantar com a sua palavra. Por favor, Juliana, é contigo. Oi, Wellington, boa tarde a todos. Eu também gostaria muito de agradecer em nome do SESI a você, Wellington, a toda a equipe do GPTW que está aqui conosco, agradecer pela parceria, né, já estamos indo aí para o segundo ano. Gostaria de agradecer também ao Fernando e ao Rafael pela disponibilidade em participar desse momento conosco e compartilhar as experiências que eles têm em gestão de pessoas e segurança e saúde nos tempos da pandemia. A gente sabe que a pandemia ela trouxe o protagonismo das empresas, né, na gestão de saúde dos trabalhadores e um incremento também nos programas de prevenção e promoção da saúde. Acompanhando as últimas notícias também, a gente sabe que a indústria no Paraná foi a que mais cresceu no mês de setembro, em comparação com os demais estados.
que a manutenção das atividades e essa retomada na contratação, elas exigem com que a gente adote novos modelos, novos protocolos, novas tecnologias, que a gente faça a adequação dos nossos processos. E atento a tudo isso, o SESI, então, fica à disposição para compartilhar com vocês as informações, para debater sobre esses temas e para apoiar principalmente as empresas na manutenção segura das suas atividades. Então, eu gostaria de agradecer a todas as empresas que estão hoje aqui conosco. Eu tenho certeza que é um público diferenciado por já estar participando desse tipo de debate, né? Um público que se preocupa com saúde, com segurança, com as pessoas. Queria desejar uma ótima conversa para a gente essa tarde. Queria pedir licença agora, Wellington, para chamar um vídeo aqui do SESI. Obrigada. Muito legal. Vamos ao vídeo, então, vídeo do SESI. O Paraná tem mais de 50 mil indústrias. Garantir o desenvolvimento de todos os setores industriais é o grande desafio do sistema FIEP. Capacitação, educação, representatividade, tecnologia e inovação, segurança e saúde. É assim que potencializamos o setor industrial e juntos fazemos a diferença em todas as regiões do nosso estado. Sistema FIEP, pela indústria em todo o Paraná. Muito legal, olha, gente, que nobre, né? Quando a gente olha um vídeo assim, uma entidade que trabalha aí desenvolvimento de educação, pensando em 50 indústrias, em 50 mil indústrias, está em todos os cantos do Paraná. É realmente um propósito muito nobre. E eu me sinto até feliz e honrado de fazer parte aí dessa parceria, por saber que fazemos parte dessa história também, né, de desenvolvimento de todos, desde a educação do aluno, do empresário, da sociedade como um todo. E tem tudo a ver com o GPTW, que a nossa missão também é transformar a sociedade, né, construir uma sociedade melhor, transformando cada empresa em um excelente lugar para trabalhar. Porque é aquela coisa, né, gente? A pessoa, quando está bem, ela também faz o bem. Ou seja, a pessoa, quando ela se sente, tem confiança no ambiente de trabalho, ela pode colocar a essência dela à disposição. E é na essência do ser humano que moram as grandes invenções, né? As grandes renovações e etc. Por isso, gente, primeiro passo, né, para a gente pensar aí num momento, né, num ambiente de confiança, a gente precisa falar de saúde, segurança, bem-estar, gestão de pessoas, principalmente em momento de pandemia, onde as pessoas se sentem mais vulneráveis. Por isso, nós convidamos aqui o Fernando Kesk, né, e o Rafael Jaworski para nos contar um pouco sobre como é que está sendo feito, né? O que eles têm visto aí, o que têm feito também de práticas para cuidar das pessoas e gerir pessoas num momento tão delicado como esse que nós estamos vivendo. Por isso, eu gostaria de chamar aí o Rafael e o Fernando para abrir a câmera aqui e nos dar um oi, né, nos saudar, contar um pouquinho para nós dessas práticas que vocês têm visto aí no mercado. E, pessoal, podem preparar as perguntas de vocês, porque o Rafael, né, e o Fernando estão aqui para responder. E pode fazer pergunta difícil, viu? Podem fazer aqui no chat, que ao final da nossa live nós vamos passar a eles essas perguntas, tá bom? Então, Rafael, Fernando, muito bem-vindos e, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite de estar conosco nesse momento importante aqui. Fiquem à vontade, viu? Legal, Wellington. Vou eu aqui, então, primeiro, Fernando, né, dar as boas-vindas para todos. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo super bem. Legal, legal. Obrigado, Wellington. Obrigado pelo carinho aí das palavras, né? Agradecer muito ao GPTW, que é um super parceiro aqui da Pormada em diversas atividades, em diversas ocasiões. Aí a gente já esteve junto, fazendo atividades juntos. E essa aqui é mais uma, né, oportunidade. Obrigado aí pela lembrança do meu nome, do nome da Pormada. Agradecer também o Sistema FIEP, o SESI, que também, assim como o GPTW, também é um grande parceiro da Pormada. A gente desenvolve inúmeras atividades aqui em parceria, inclusive o nosso projeto de Jovem Aprendiz é desenvolvido em parceria com o SESI aqui, Fernando da Vitória. Então é muito, muito legal
saber, né, que a nossa empresa está entre aí as empresas que têm exemplos para passar, e eu acredito que é muito legal esse compartilhar, porque, né, eu preparei aqui, depois vou passar para vocês a nossa apresentação, preparei algumas práticas aqui, 3 práticas que eu acredito que podem ser replicadas em qualquer empresa, né, são coisas que não necessitam de um grande investimento para serem aplicadas e que, no nosso caso aqui, geram um grande resultado na área de saúde, segurança e bem-estar, que nos trouxe, né, o troféu ano passado. A gente teve a grande honra aí de receber o troféu aí na nossa categoria em primeiro lugar, em saúde, segurança e bem-estar. Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado Wellington, obrigado Carol, Ana, e todo mundo aí do SESI também, Juliana, todo mundo pela oportunidade, vai ser um prazer compartilhar com vocês. Bacana. Bem, acho que o Rafael já resumiu toda a conversa, não preciso repetir aqui os agradecimentos, mas só reforçar que isso é uma oportunidade ímpar para nós, da Electrolux, né? Ano passado a gente também foi agraciado aí com o troféu do GPTW, nesse primeiro momento que acontece isso aqui no Paraná. E agradeço a oportunidade de compartilhar com todos vocês um pouco da experiência que nós, da Electrolux, estamos tendo frente à pandemia, né, que é um momento muito difícil para todos nós, né? Nenhum de nós aprendeu nada disso, seja em banco de escola, seja na vida profissional. Está sendo tudo novo para nós, então é muito legal ter a oportunidade de compartilhar com todos vocês tudo isso, tá? Então, Rafael, eu vou tocando daqui primeiro, depois eu devolvo para você aí, tá? Eu vou compartilhar com vocês, pessoal, o material que a gente preparou para esse momento. Só me sinalizem se vocês conseguem ver já a minha tela, por favor. Sim. Legal, bacana. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Fernando, Fernando Keski, responsável pela área de saúde, segurança e meio ambiente para a Electrolux na América Latina. Eu estou na companhia já há quase 4 anos, à frente desse desafio, né, de integrar essa área, de ter uma gestão única, focando em todas as operações ou todo o negócio que nós temos aqui. Eu estou representando hoje aqui não só a área de saúde, segurança e meio ambiente, né, mas eu estou representando os 140 profissionais que a gente tem dentro dessa área na América Latina inteira, sejam funcionários, sejam terceiros, todos eles que trabalharam ao longo desses 8 meses, basicamente, que a gente está lidando com a pandemia, mas também representando todos os colegas que estão trabalhando conosco desde o princípio, ou seja, a área de IHS ou a área de SSMA não fez nada sozinho ao longo desse período, e sim foi um trabalho conjunto, né, de várias áreas que trouxeram a gente no estágio que a gente está hoje, tá joia? Bem, começando a falar um pouco do nosso enfrentamento aí à pandemia, eu queria só fazer um alinhamento em relação ao que é a Electrolux, né? A gente vê a Electrolux como uma empresa que fabrica refrigeradores, que fabrica fogões e assim por diante, e sim, esse é o grande objetivo da companhia, né? A Electrolux é uma das líderes globais na fabricação e venda de eletrodomésticos, né? Ela já tem mais de 100 anos de história, né? É uma multinacional sueca que já está há 101 anos no mercado, né? Então é um século de história que está sendo contada e está sendo construída ao longo desse período, né? A gente vende anualmente cerca de 60 milhões de produtos, né? E conta com 49 mil colaboradores espalhados no mundo inteiro. A gente está mais ou menos em 120 mercados, mais de 120 países, então é uma empresa que globalmente tem uma envergadura gigantesca e também tem um papel de sustentabilidade muito forte. A gente atua no mercado com uma pegada sustentável muito forte, muito por causa da herança sueca, né? Para os suecos, o tema sustentabilidade ele é muito forte e a Electrolux tem na sua essência isso também, tá? Falando um pouco de Electrolux na América Latina agora, né, trazendo um pouco para cá essa gestão,
Nós temos basicamente 9 mil colaboradores trabalhando aqui, diretos, né, sem contar todos os contratados que a gente tem. Então, nós estamos falando entre 15 a 20 mil pessoas que estão dentro desse universo todo, sendo 7 mil colaboradores diretos no Brasil. Ou seja, nossa maior operação ela está aqui, com Manaus, São Carlos e Curitiba, onde nós temos fábricas e depósitos, né, os nossos maiores depósitos, mas também com escritórios em São Paulo, aqui em Curitiba, e top services e outlets, que são lojas que a gente tem de rua, digamos assim, né, e venda de produtos, mas também na Argentina, no Chile, Colômbia, Peru, Equador, México, ou seja, a gente tem uma envergadura muito grande aí em toda a América Latina, do México para baixo, até a Argentina, tem Electrolux. E uma gama de marcas que também estão apresentadas aqui no slide. O grande carro-chefe é a marca Electrolux, mas no Brasil a gente tem a Continental também, que foi relançada agora alguns meses atrás, mas com outras marcas aí que, dentro do mercado chileno, argentino, da América Central e assim por diante, tá? Por que eu falei dessa contextualização para vocês todos? Só para que vocês pudessem entender um cenário. Tudo que a gente fez foi feito na pandemia, não para cobrir somente as operações que a gente tem no Brasil, mas sim para cobrir uma plataforma continental. Não continental a marca, mas sim o continente inteiro, América Central e América do Sul. E tudo isso demandou o quê? Que a gente focasse basicamente no cuidado com as pessoas. Tudo que foi feito desde o princípio, desde o dia 13 e 14 de março, que quando a gente efetivamente começou a lidar com a pandemia de uma maneira real aqui, foi focado em cuidar das pessoas, do negócio e também da sociedade. Por que eu estou falando desses 3 pilares? Porque eu vou compartilhar com vocês durante a apresentação qual foi o enfrentamento ou quais foram as ações que a gente implementou nesses 3 pilares, tendo a confirmação de que o nosso cuidado transforma. Ou seja, a gente tinha que cuidar das pessoas, manter o negócio funcionando, mas também olhar para a sociedade do entorno e ter esse aspecto considerado dentro de toda a nossa estratégia. O que foi definido lá no começo da pandemia? Um comitê de crises. Esse comitê ele foi liderado, continua sendo liderado pela área de recursos humanos, né, de uma maneira global, envolvendo várias áreas, comercial, jurídico, a nossa área de saúde, segurança e meio ambiente, que na Electrolux se chama EHS, comunicação, o time de TI, operações e after sales, que nós chamamos de consumer care, e assim por diante. Quais eram os objetivos, ou qual é o objetivo desse comitê de crises? Monitorar e avaliar os cenários locais, ou seja, como eu expliquei para vocês, a gente tem uma permeabilidade dentro de todo o continente, então precisa entender vários cenários distintos. Em Guayaquil, no Equador, é diferente de Curitiba, que é diferente de Manaus, que é diferente de São Paulo, então a gente precisa entender as particularidades locais. Definir as estratégias, ou seja, no momento que o Chile para as operações, manda o time para casa em home office, mantém a operação funcionando, os depósitos também. Então, existe uma forma distinta de ser tratado isso em cada localidade, mas também aprender com as lições que a gente já colheu da Ásia e da Europa, né? Porque os nossos colegas da Ásia já começaram o enfrentamento da pandemia lá no final de 2019, lá por dezembro, janeiro. Na Europa, chegou em janeiro, fevereiro, e a partir desse momento chegou para cá. Então, quando chegou aqui para nós, nós já tínhamos aprendido algumas lições com eles, que permitiu com que o nosso enfrentamento à pandemia fosse mais leve, a gente já estivesse mais preparado. E as prioridades que a gente trabalhou foram o quê? Saúde e segurança, comunicação, trabalho remoto e infraestrutura. Saúde e segurança para cuidar das pessoas, comunicação clara, né, com quem está aqui dentro das operações, mas também com quem está em casa, preparar as pessoas para o trabalho remoto, porque grande parte não estava preparado para sair do dia para a noite ou da sexta para segunda-feira e já chegar em casa e começar um trabalho de uma forma diferente, com filhos em casa, com cachorro em casa, com esposa em casa, com esposo em casa. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse que nos adaptar,
né? E aí, muito forte, o time de TI nos ajudou nesse aspecto, preparando toda essa infraestrutura, mas também olhando para cá, né? Olhando para a empresa e entendendo o seguinte: nós deveríamos ter várias ações para quê? Para manter o negócio funcionando. Porque o final da história, a gente precisa pagar as contas, né? Todas as ações que foram implementadas precisavam de uma manutenção das operações para poder fazer a entrega e poder suprir o mercado. Porque todo mundo foi para casa, né? E grande parte está em casa hoje, trabalhando em home office, e aí começou a lembrar: eu preciso trocar minha geladeira, eu preciso de um fogão melhor para cozinhar, eu preciso de uma máquina de lavar louça, né, que era um produto de luxo por muito tempo e hoje em dia virou um produto de primeira necessidade. E eu não estou falando por experiência própria, sim, porque eu escuto de amigos e colegas também, né, que hoje em dia a lavadora de louça é algo que é mandatório em casa. Então, todos os produtos que a Electrolux produz e vende se tornaram produtos de primeira necessidade. Ok? Então, por isso que a gente precisou manter as nossas operações funcionando. Como é que foi a definição dessas ações? Globalmente, nós definimos, junto com as outras regiões, Europa, América do Norte e Ásia, um guideline de fases. Esse guideline, ele considera um indicador chamado taxa de incidência nos locais onde a gente tem instalações físicas ou tem funcionários, que é basicamente como a pandemia se comporta nesses locais, utilizando essa taxa de incidência, que é um indicador utilizado em epidemiologia, tá? É a taxa de, tentando explicar para vocês, é a taxa de casos positivos pela população do local, normalizado para 100 mil, ou seja, para que a gente pudesse comparar cidades do tamanho de Curitiba com cidades do tamanho de São Paulo e assim sucessivamente, tá? E aí, dentro dessas 4 fases, né, fase 1 a mais crítica, fase 4 a menos crítica, foram definidas ações. Quando deveria entrar com máscara, quando deveria fazer medição de temperatura, quando deveria colocar barreira física e assim sucessivamente. Então, a gente trabalhou e continua trabalhando com esse guideline, focado em quê? Ações preventivas. Verificação de temperatura, visitantes e fornecedores, máscaras, que tipo de máscaras e quando, distanciamento físico de barreiras e assim por diante. Ou seja, a gente sabe quando precisa pôr e quando tem a liberalidade de tirar isso, que é a situação que a gente está. Nós tivemos uma curva de crescimento ao longo dos últimos meses. Estamos, na sua grande maioria, em fase 1, nas regiões onde a gente opera, mas já tem áreas em fase 2, em fase 3, mas também estamos mirando ou visualizando uma questão futura, que é a questão da onda 2, que hoje já está na Europa, principalmente, tá? Bem, ações focadas para cada público. Como eu comentei, nós definimos ações para quem estão nas unidades físicas, que continuam operando nas fábricas, nos depósitos, algumas pessoas em escritórios, focado naquilo que o mercado já implementou. Cuidado com as pessoas, medição de temperatura, barreiras físicas, álcool gel, distanciamento, máscara e assim sucessivamente. Reforço muito forte de comunicação, isso foi e está sendo muito mandatório para nós, mas também a gente está cuidando do quê? Cuidando de quem está em casa. Por quê? Grande parte da nossa força de trabalho administrativa está trabalhando remotamente desde março. Parte já retornou, parte continua ainda trabalhando em modelo remoto. E aí foram estabelecidas várias ações, né, focando em comunicação escutativa, mas também dando a oportunidade dos nossos colaboradores, dos nossos colegas, de ter as ferramentas que eles tinham quando estavam trabalhando fisicamente nos sites. E uma delas, que eu estou citando aqui para vocês, são lives de ginástica laboral, que a gente vem puxando desde do mês de maio, abril, maio, se eu não me engano, e até agora a gente teve a participação de 7 mil, um pouco mais de 7 mil participações, e aí é onde você vê não só o funcionário participando, mas vê a família participando junto deles. A gente recebe várias fotos aqui que mostram que a família participa junto com o colaborador nesses momentos de ginástica laboral. Para líderes, guia de retorno, orientações claras e diretas
de quais as medidas preventivas e orientações atualizadas, né, que deveriam ser implementadas com os seus funcionários e os líderes sendo os porta-vozes dessas vertentes de comunicação, mas também videoconferências direto conosco, né? Tanto o RH quanto nós da área de saúde, segurança e meio ambiente participamos de várias videoconferências internas explicando a situação que a empresa está, quais ações de enfrentamento que nós estamos enfrentando nesse momento e assim por diante. E também, para finalizar essa parte, reforçando um programa de qualidade de vida que nós temos internamente, chamado Programa Viva Melhor, onde nós definimos um benefício que é um canal de orientação social, psicológica, jurídica e financeira, que é basicamente um 0800, que os funcionários ligam, né, e fazem o contato com um suporte externo para poder ter orientações. Porque, como eu comentei, as pessoas saíram da sexta-feira para segunda, de uma normalidade, né, de vir para um trabalho, de trazer os filhos para a escola, de ter uma vida normal, para uma vida presa em casa, né, trabalhando de uma forma distinta, e a empresa Electrolux sentiu a necessidade de prover esse suporte para todos. E, além disso, nós lançamos um aplicativo chamado Elux Health, que ele faz basicamente o quê? Ele é um aplicativo de monitoramento de saúde da companhia. Ele foi lançado em maio como uma ferramenta de gestão, ou uma ferramenta de retroalimentação direta com a área de saúde. Cada funcionário, né, tem acesso a essa ferramenta, pode baixar no seu celular, entrar com sua matrícula e uma senha específica, e faz o monitoramento da sua condição de saúde diária. Ele entra no aplicativo, vai lá, escreve se eu estou bem, né, aperta na teclinha verde que está aparecendo aqui na tela, ou se não estou bem, não me sinto bem. Esse não me sinto bem, ele responde a alguns questionamentos simples ali dentro, e essa informação vai direto para a área de saúde, que faz o contato com os colaboradores nesse momento seguinte, orientando eles quais são as ações que eles precisam tomar, ou vir para o ambulatório, ou ir para o hospital, ou fazer uma teleconsulta, e assim sucessivamente. A gente hoje está com mais de 6 mil colaboradores cadastrados, né, funcionários, terceiros e até familiares, mais de 115 mil checagens e 4 mil contatos realizados pela área de saúde, ou seja, a área de saúde recebeu a demanda que não estou bem e nosso time entrou em contato para poder fazer esse suporte. E agora a gente está tendo um avanço dessa ferramenta, que é utilizar ela para check-in de acesso aos fretados, né, aos ônibus da companhia, em atendimento principalmente ao Brasil, à Portaria 20 do Ministério da Economia e Ministério da Saúde, que demanda isso de todos nós. Além de tudo que eu falei para vocês, o cuidado com a operação, cuidado com as pessoas, a gente tem a questão de apoio às comunidades, né, a Electrolux com seu papel social, mais de 1.100 produtos doados para hospitais de campanha e instituições sociais, 22 mil protetores faciais, né, a gente produziu e doou de uma escala industrial. E o ponto mais importante são refeições que foram distribuídas através de uma fundação chamada Electrolux Food Foundation, que é uma fundação global, onde a gente doa refeições para instituições que suportam pessoas em vulnerabilidade na América Latina inteira. Então, a gente suporta ONGs que fazem esse tipo de trabalho, tá? A pandemia acabou? Não. A gente tem ela, está lidando com ela ainda, vai lidar com uma segunda onda, que já deve chegar em fevereiro, janeiro, fevereiro, assim por diante, e a gente precisa continuar. E os nossos funcionários, eles estão retroalimentando a gente com pesquisas que nós fizemos, né? Nós já fizemos 2 pesquisas de clima interna, e para a grande maioria dos nossos colaboradores, a Electrolux, a América Latina, está demonstrando que saúde e bem-estar são uma prioridade, que estão sendo tomadas as decisões corretas para gerenciar a situação, mas também precisamos colocar foco ainda em monitoramento contínuo dos cenários, transparência,
a comunicação e, o mais importante, continuar com o cuidar uns dos outros, que basicamente é a questão de empatia, né? A gente precisa reforçar esse tema e trazer cada vez mais em voga isso nas ações que a gente define internamente. Bem, para a gente fechar, eu acho que eu já estourei meu tempo já há alguns minutos, mas eu queria deixar uma mensagem final para vocês, depois a gente pode responder as perguntas, mas é uma mensagem que nós sempre deixamos nas nossas videoconferências para reforço da mobilização do time, né? Nunca saberemos o quão fortes somos até que ser forte seja a única escolha. Como eu comecei a minha fala dizendo, ninguém estava preparado e ninguém está preparado para a situação que a gente está enfrentando. Ninguém se preparou em banco de escola, em nenhuma carga profissional, né, carreira, e a gente precisa ser forte e continuar forte, porque isso ainda vai perdurar por algum tempo, mesmo com redução de casos, mesmo com a melhora da situação no Brasil e na América Latina, a situação ela vai continuar, a gente vai ter que lidar com a pandemia por um bom tempo, porque vacina está saindo, né, a gente vê aí na imprensa todo dia, que tem vacinas de todas as frentes saindo, mas imunizar 7 bilhões de pessoas vai tomar um tempo. Então, a gente precisa estar preparado, nós profissionais de HS e de RH também, para lidar com essa situação por algum tempo mais, tá? Bem, obrigado, pessoal. Meus contatos aí, caso vocês queiram alguma informação adicional. E eu finalizo isso agradecendo novamente ao espaço, né, ao time da FIEP, ao time do SESI, pela oportunidade de compartilhar um pouco com vocês. E devolvo aí a bola para o Rafael agora, para a gente escutar um pouco da Porbade, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Fernando, pela sua fala, viu? Muito bacana quando você diz aí a respeito, principalmente desse modelo interdisciplinar, né? Envolver as pessoas. Gente, quando as pessoas estão envolvidas, literalmente, né, nós temos aí a chance de ter ideias incríveis, né? O quanto envolver as pessoas é produtivo. O quanto envolver as pessoas faz com que elas também se sintam protagonistas do momento, né? Isso é muito legal. Antes de passar só a palavra para o Rafael, eu gostaria de dar as boas-vindas. Nós temos a presença hoje do nosso embaixador e diretor do GPTW, diretor do Paraná, né, e também o nosso embaixador de GPTW no Brasil, Hugo. Hugo, seja muito bem-vindo também aqui conosco, tá? Um abraço. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado. Eu escutei atentamente o Fernando. Parabéns, Fernando. Que orgulho. Que orgulho de ver tantas coisas que vocês estão fazendo aí. É impressionante ver esse trabalho. E dá muito orgulho de usar os produtos de vocês, né? Eu acho que é uma coisa que a gente se conecta muito. Que uma empresa que faz com tanto amor as coisas, a gente usa o produto com muito mais amor. Eu acho que hoje, eu acho que no mundo está se conectando isso, né? Uma empresa que faz bem, ela é vista pela sociedade e as pessoas têm prazer de consumir. Acho que é a grande diferença do mundo todo, tá? Mas eu fiquei muito, muito satisfeito mesmo. Daqui a pouco vou deixar o Rafael falar, que é um prazer também de ver o Rafael aí, que também esse exemplo incrível, que não tem uma porta que não se abra, que tem pomada tem porta, mas está sempre aberta, né? Mas antes de eu deixar com vocês, eu queria também saudar a Ana, a Carol e a Juliana, né, do SESI, né, que esse trabalho é impressionante, essa parceria fenomenal que a gente faz, dá o prazer de ter experiências como essa que nós estamos vivenciando aqui com a Electrolux, em seguida com a Pormade. Muito obrigada, Ana, Carol e Juliana, e a Rosângela, deixa um abraço para ela. E dizer também para a Juliana, do Great Pastor, que está aí, né, que é a nossa inspiradora, que conecta tudo, né, Wellington? Ela está... Exatamente, está aqui a nossa Juliana Naomi, estamos com a Valéria, Débora, Mirella, tá todo mundo aí. Nosso time aí. Mas eu vou deixar a palavra só passando para dizer o seguinte: o maior prazer que a gente tem em atividades como essa é ver conectando as pessoas. São as pessoas que vão criar produtos, são as pessoas que vão consumir produtos, mas essas pessoas precisam estar bem cuidadas, elas têm que cuidar da saúde deles, nós temos que cuidar da segurança deles, nós temos que dar amor, dar carinho, porque elas nos levarão a outros patamares. Mas é um prazer, eu deixo a palavra com vocês de volta aí, para a gente seguir aí, para não atrapalhar a agenda. Rafael, tá contigo, Rafael. Legal, legal. Parabéns, Fernando. Nossa, que desafio, hein? Eu imagino aí o tamanho do desafio de fazer uma gestão na área de segurança, né? Com tanta gente assim, né? 9 mil colaboradores aí na América Latina.
para nós aqui, né, um número, obviamente, muito menor, o desafio já é grande, imagine, desse tamanho aí, é óbvio, né, que vocês têm um time que suporta, né, que dá suporte para você, mas parabéns realmente pelo trabalho, foi realmente inspirador, né, ver tudo isso que vocês estão fazendo. Vou compartilhar minha tela aqui, aí eu só vou pedir para que vocês me confirmem. Estão vendo a minha tela? Estamos sim, Rafael. Para mim já apareceu aqui. Legal, então. Então, pessoal, também falando um pouquinho, né, sobre a Pormad, né, meu nome é Rafael Gregório Jaworski, eu sou o diretor de recursos humanos aqui na Pormad já desde 2014. A gente vem tocando as práticas aqui de gestão de pessoas e dentro, né, do guarda-chuva das atividades que eu faço a direção está, né, a pasta de saúde e segurança do trabalho, com toda a nossa equipe, né, de técnicos, engenheiro, médicos, enfermeiros do trabalho. Então, dentro desse métier aí, de tudo aquilo que a gente faz, também está a saúde e segurança do trabalho, e também a gente vem, né, enfrentando essa difícil situação do Covid-19, assim como todas as outras, né, porque também é importante deixar claro aí que as outras questões não deixaram de ser importantes e não deixaram de ser cuidadas, agora a gente cuida só da Covid, né? A gente, além do Covid, que vem aí aumentar, né, o número de atividades que a gente precisa incluir, a gente também continua fazendo aquelas outras atividades relacionadas à operação normal, né, de um mundo sem Covid. Então, a gente também, assim como a Electrolux, a gente também trabalha ainda com uma parte, né, principalmente do time comercial e administrativo, uma parte ainda em home office, mas a grande maioria trabalhando, né, de forma presencial. Nós paramos na metade de março, aí no início de abril fomos voltando gradativamente às atividades presenciais, e assim também, né, como a Electrolux, a gente teve também uma surpresa, uma grata surpresa até, com relação aí ao desempenho do mercado. A gente esperava, né, que a retração seria muito grande lá no início, lá em março. A gente já pintava um cenário bastante obscuro aí, né, para o ano de 2020 com relação aos números, e aí já na segunda quinzena de abril a gente percebeu que o mercado começou a se movimentar, e a gente, desde abril para cá, os números vêm realmente sendo positivos, chegando até na situação de momento onde a gente está tendo que limitar o nosso processo produtivo pela falta de matéria-prima, né? Porque a matéria-prima que nós usamos aqui, né, a Pormad, é uma indústria de portas, mas que não vende só portas, vende outros produtos também. A matéria-prima que nós usamos também é utilizada, na grande maioria, pela indústria de móveis, e a indústria moveleira aqueceu muito, né? Então, está consumindo muita matéria-prima, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, né, por questões aí de câmbio. Então, essa indústria está consumindo muita matéria-prima, o que acaba fazendo com que nós, aqui na Pormad, acabamos não conseguindo ter essa matéria-prima para fazer a nossa produção. Então, inclusive um fator limitante que a gente não imaginava que iria enfrentar, mas que também está enfrentando com relação a essa situação no momento aí. Então, falar, né, com vocês um pouquinho sobre gestão de pessoas e práticas de saúde e segurança no trabalho em tempos de pandemia. Então, eu preparei para vocês aqui algumas reflexões relacionadas, né, à empresa e relacionadas também à gestão, né? Como que uma empresa que pretende, né, cuidar das pessoas precisa se comportar, precisa agir nesse momento, em todos os momentos, para conseguir realmente cuidar, né, do nosso bem maior, que são as pessoas. Porque para nós aqui na Pormad, fazer práticas de gestão de pessoas e ter uma prática de gestão de pessoas bem feita é a nossa principal estratégia competitiva, porque a gente acredita que o nosso grande diferencial são as pessoas, não são as máquinas, não são os barracões, não é a tecnologia, isso é importantíssimo, mas tudo isso todos os concorrentes possuem. Agora, uma equipe preparada, uma equipe motivada, uma equipe engajada, esse é o nosso grande diferencial, e é aí que a Pormad se diferencia de uma forma muito forte com relação à concorrência, fazendo com que a gente seja líder de mercado no nosso segmento aí da venda de kits, né, de conjuntos de porta pronta.
Então, uma coisa importante para a gente alinhar aqui, né, e falando aí, agradecendo, né, a todos que estão presentes aqui nos assistindo agora, né, ao vivo, ou o pessoal que está assistindo, porque está sendo gravado aqui, né, está assistindo em outro horário. Muito obrigado por estar dedicando o seu tempo aqui em nos ouvir. Uma reflexão importante é que cultura e práticas de gestão, né, para que as práticas de saúde e segurança no trabalho prosperem, é fundamental que exista uma cultura organizacional adequada. Então, assim como as práticas de recursos humanos, as práticas de gestão de pessoas, elas só prosperam se na empresa existir uma cultura ou um clima organizacional que realmente entenda que essas práticas são fundamentais para o sucesso do negócio. As práticas de saúde e segurança no trabalho seguem exatamente a mesma lógica. Se a gente não tiver as pessoas alinhadas e acreditando que é por meio das ações de saúde e segurança no trabalho que a empresa garante um ambiente saudável e seguro para as pessoas, e que aquelas práticas precisam ser cumpridas, os líderes realmente cuidarem das pessoas que fazem parte dos seus times, se isso não for uma premissa, infelizmente a gente não vai conseguir fazer com que as práticas prosperem, porque isso vai ser algo que vai ser cuidado só pelo time de saúde e segurança no trabalho. Então, não vai ter sequência aquela prática, não vai gerar o resultado que pode gerar, porque só as pessoas que fazem parte do time da saúde e segurança do trabalho é que estão se preocupando com isso. Então, precisa existir uma cultura, um clima organizacional onde todo mundo entenda que esse tipo de prática é importante. Por exemplo, quando a empresa vai fazer a CIPAT, né? Todas as empresas aí fazem a CIPAT. Se todos os líderes, os colaboradores, os supervisores, todos dentro da empresa, tiverem dentro do seu entendimento de gestão de empresa que parar as suas atividades laborais para fazer uma CIPAT, para participar de uma palestra, para participar de uma atividade que vai falar sobre saúde e segurança no trabalho, que isso é tão importante quanto está lá produzindo. Se existir essa cultura na empresa, essas práticas vão prosperar. Caso contrário, isso vai ser só algo que a empresa vai fazer para cumprir talvez uma exigência legal ou talvez uma exigência de norma. Então é importante criar uma cultura, um clima onde as pessoas enxerguem que realmente isso é o que faz a diferença na empresa. Essa, eu acredito assim, que é o primeiro passo. Todos entenderem que saúde e segurança no trabalho é o que vai fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida no trabalho. E aí, agora falando exclusivamente aqui, né, sobre a Covid-19, a gente desenvolveu aqui na Pormad 26 ações. A gente tem até, inclusive, lá uma lista, né, com 26 ações que nós desenvolvemos, implementamos e continuamos com elas, né, porque assim como o Fernando falou, a Covid está longe de terminar, infelizmente, vem realmente uma segunda onda, aí a gente já vem se preparando para isso. E enquanto não conseguir imunizar todo mundo, a gente vai ter que conviver com isso. Então, essas 26 práticas foram implementadas e continuam sendo cuidadas, né? Então, para mim, não está citando todos aqui, eu coloquei ali, né, desde o aumento do número de turnos para o almoço nos nossos refeitórios, até o acompanhamento psicológico para os profissionais. Então, são várias práticas que nós desenvolvemos, né? Nós temos 2 refeitórios, porque nós temos 2 unidades aqui em União da Vitória, nós temos aqui no sul do Paraná, União da Vitória, divisa com Santa Catarina, né? O que divide o estado aqui é a linha do trem, né? Nós estamos em União da Vitória, onde é Paraná, e passou a linha do trem é Porto União, que é Santa Catarina. Para nós, na prática, é tudo a mesma coisa aqui, né? Mas a gente vem implementando, então, essas práticas, como, por exemplo, a questão dos turnos. Então, a gente tem 2 refeitórios, um na unidade central e outro na unidade da fábrica, e são várias pessoas, né, que fazem a sua refeição, o seu almoço na empresa. E aí, como a gente não tinha esse problema, a gente tinha turnos reduzidos de almoço, né, para ocupar o espaço do refeitório. Com essa questão do distanciamento, a gente teve que aumentar os turnos, então mudou, inclusive, a escala de trabalho dos setores para aumentar o número de turnos de almoço para gerar um distanciamento maior, né? E aí, depois que as mesas lá do refeitório, ele comporta, seguindo o distanciamento, 3 pessoas. Aí essas 3 pessoas, quando elas saem, elas mudam uma plaquinha na mesa e aí vem a equipe de higienização e higieniza a mesa para que outras 3 pessoas possam ocupar aquele local. Então, são
cuidados, né, como esses aí, os 26 que eu falei aqui. E o acompanhamento psicológico para os profissionais, a gente tem uma parceria aqui, um convênio com 2 universidades aqui em União da Vitória, a UNC, a Universidade do Contestado, e a Uniguaçu, que tem o curso de psicologia. E aí, todos os anos, né, nós temos acadêmicos que estão concluindo o curso de psicologia e que fazem estágio conosco aqui. E aí, essas pessoas, esses alunos, né, de psicologia, nesse momento, a gente criou uma nova atividade para esses alunos, que é o acompanhamento psicológico das nossas equipes. Então, conversando com as pessoas, se alguém se sente inseguro por alguma coisa, porque às vezes a gente pensa assim, aqui na Pormada, né, graças a Deus, a gente não fez nenhuma demissão por conta do Covid. Graças a Deus, a gente conseguiu manter a nossa equipe aí, né, as demissões que aconteceram foram relativas a processos normais, de desempenho, de desalinhamento de cultura e tal. Mas por conta do Covid, a gente não demitiu ninguém. Mas pode ser, por exemplo, que alguém da família do nosso colaborador perdeu o emprego, né? Pode ser que a esposa, o esposo, ou o pai, ou a mãe, e aí isso, infelizmente, vai afetar o trabalho dessa pessoa aqui dentro da empresa. Então, por isso, esse acompanhamento psicológico tem feito bastante diferença, tem feito a diferença para muitas pessoas, porque é um momento onde a pessoa está fragilizada, né, e ela precisa desse apoio. O Fernando falou ali sobre a questão social, né, e eu lembrei de uma prática aqui para contar para vocês. Nós temos uma impressora 3D aqui na empresa, que nós utilizamos para fazer protótipos de produtos, porque nós somos uma empresa, né, muito inovadora. O Ilgo nos conhece bastante, aí um grande abraço para o Ilgo, nosso grande parceiraço aí do GPTW. Então, como a gente é uma empresa muito inovadora, a gente usa muito essa impressora 3D para fazer alguns protótipos, né, para melhoria nos nossos produtos, nos nossos processos. E aí, nesse momento, né, da Covid, a gente utilizou as nossas impressoras 3D para imprimir suportes de máscara para os profissionais de saúde aqui dos hospitais da nossa cidade. Então, isso foi bem legal, né? O suporte acrílico foi impresso nas nossas impressoras 3D, saiu até reportagem em jornal aí falando sobre isso. Então, foi uma contribuição importante, né, que a empresa deu através dos nossos equipamentos aí para a sociedade, para ajudar a diminuir um pouco o sofrimento que todo mundo teve nesse momento. Aí eu separei aqui para vocês 3 práticas que nós utilizamos aqui no dia a dia de trabalho, nas práticas de saúde e segurança no trabalho, e que se aplicam para o momento de pandemia e para o não momento também de pandemia, para as práticas normais do dia a dia de trabalho. Óbvio que nesse momento de pandemia a gente acaba utilizando essas práticas, né, para debater mais, para discutir mais e evoluir mais nesse assunto da Covid-19. Mas a gente usa essas práticas no dia a dia para os assuntos gerais relacionados à saúde e segurança. E um outro cuidado também que eu tive aqui para separar essas 3 práticas é pensando assim, que são práticas que qualquer um dos nossos ouvintes aí que estão nos assistindo e ouvindo podem implementar nas suas empresas, porque são práticas que não precisam de investimento financeiro, mas sim investimento de tempo. Né? São práticas que são possíveis de ser aplicadas em qualquer empresa. Então, a primeira prática de destaque que eu trouxe aqui é a reunião mensal com equipe de saúde e segurança no trabalho e os coordenadores e líderes das áreas. Então, mensalmente, a gente realiza uma reunião que acontece sempre até a metade do mês. Inclusive, esse mês aqui vai ser agora sexta-feira, essa reunião. Então, nessa reunião, vem toda a nossa equipe de saúde e segurança do trabalho, o médico do trabalho, as enfermeiras, o engenheiro, os técnicos de segurança, todos participam dessa reunião, junto com os líderes e coordenadores das áreas, e nessa reunião a gente apresenta os números do mês. Então, como é que foi com relação a número de acidentes, número de afastados, atestados, absenteísmo relacionado, né, à saúde e segurança do trabalho. Então, todos esses pontos são discutidos nessa reunião. Os gestores das áreas recebem um relatório da sua área, né, para pensar em planos de ação para resolver os problemas das suas áreas, caso isso aconteça. A direção, né, nesse caso, a direção industrial, a direção comercial e a direção de RH, no caso eu, a gente participa dessa reunião também, para quê? Para poder dar suporte com relação a recursos. Então, por exemplo, pode ser que uma determinada equipe lá, uma determinada área, precise melhorar o layout
porque aquele layout está prejudicando e existem algumas pessoas que estão tendo um absenteísmo acima do normal por um problema lá, né, de conformidade, de ergonomia naquele setor. Então, vai precisar mudar o layout. Então, para a gente poder fazer essa mudança, muitas vezes vai precisar de dinheiro. E aí, então, os diretores estão lá para fazer essa liberação desse recurso para que esse investimento seja feito. Então, essa reunião é uma reunião muito importante para nós aqui, para nós somos muito práticos, né? É uma reunião realmente de resolver problemas. Na reunião, a gente apresenta as situações, os problemas são discutidos e as soluções já saem de lá com tudo delimitado de como que vai resolver aquele problema. Então, é uma reunião que para nós é muito importante e é legal porque, como todos da equipe estão nessa reunião, não tem aquele negócio assim, puxa vida, então isso aí vamos ver com o médico. Vamos ver com o médico, não, o médico do trabalho está lá na reunião. Nesse dia ele está à disposição para a gente discutir esses assuntos. Então, essa é uma prática muito importante para nós aqui, que nos ajuda muito a resolver, nesse momento aqui, os problemas relacionados ao Covid, mas no dia a dia, a resolver os problemas de uma forma geral, né? A segunda prática é visita de segurança com novos colaboradores. Então, a gente estabeleceu, né, como prática que todos os colaboradores novos, né, quando são contratados, eles fazem um curso de integração antes de começar a trabalhar, né? Esse curso de integração tem uma carga horária de 20 horas, bem denso mesmo. E depois, antes de começar a trabalhar, a nossa equipe de segurança do trabalho faz uma visita de segurança com os novos colaboradores, apresentando a empresa, demonstrando para as pessoas os pontos críticos, a questão da brigada de incêndio também é envolvida nisso, então, qual é a rota de fuga e qual é o ponto de encontro, né, para aquela área onde a pessoa vai trabalhar, aquelas máquinas que, infelizmente, né, possuem um risco maior, são apresentadas e demonstradas de uma forma mais detalhada para os colaboradores. Então, essa visita de segurança faz com que a pessoa, quando ela comece a trabalhar, ela já esteja sabendo muito sobre a questão da segurança. Já sabe o básico sobre como funciona o esquema de segurança e o quão importante para nós é o tema segurança. Que a gente fala, né, para os nossos colaboradores, e essa é uma grande verdade aqui, é que a nossa missão na área de saúde e segurança do trabalho é devolver para o familiar, o colaborador com a mesma saúde que ele saiu de casa para vir trabalhar de manhã. Então, essa é a nossa missão aqui na área de saúde e segurança do trabalho, e é isso que a gente faz. E essa visita de segurança parece algo simples, mas para nós aqui é uma prática que realmente nos ajuda muito, porque já no início, já na entrada, você já começa a estabelecer e demonstrar para as pessoas o quão importante esse tema é para nós no dia a dia aqui na empresa. E a última prática, né, a terceira e última prática que eu separei para vocês aqui, é uma coisa muito peculiar nossa aqui, né, que é a inclusão das equipes da CIPA e da Brigada de Incêndio no cronograma de cafés com a direção. Então, para falar sobre essa prática, eu vou ter que explicar para vocês o que é esse programa, essa prática de café com a direção. Então, todos os dias, pela manhã, às 9 horas da manhã, e à tarde, às 15h30, nós temos um encontro que é o café com a direção. E de uma forma programada, né, existe um cronograma, quem toma café com a direção, e quando eu falo com a direção, são os diretores e o presidente, quem toma café com a direção são algumas equipes, alguns grupos da empresa, né, numa forma de rodízio, vai tomando, né, fazendo lá o café com a direção e vai fazendo esse rodízio até que chegue novamente a vez daquele grupo novamente tá com a direção. E dentro desse cronograma a gente incluiu as equipes da CIPA e da Brigada de Incêndio, porque nesses cafés as pessoas são instigadas, né, são aguçadas a comentar temas como, por exemplo, que hoje é impossível, mas que se fosse possível mudaria drasticamente para melhor a nossa forma de viver e trabalhar. Então, nesse café com a direção, algumas pessoas já, né, previamente escolhidas pela equipe, falam, por exemplo, esse impossível. E aí, a equipe da CIP e a equipe da Brigada apresenta lá, por exemplo, um impossível relacionado à saúde e segurança do trabalho. A Brigada relacionada à Brigada de Incêndio. Então, como a direção está lá e esses temas são apresentados para a direção, a gente já consegue identificar oportunidades de melhoria que talvez, se a gente não tivesse esses cafés com a direção, isso não chegaria até a direção.
Porque isso muitas vezes fica, né, no nível ali gerencial e não chega até o nível estratégico. E com esse café com a direção, chega direto, é um canal de comunicação direto com a direção, a pessoa fala o que está precisando para melhorar a saúde e segurança do trabalho e, invariavelmente, a gente atende as demandas, porque normalmente são demandas que não precisam de um grande investimento financeiro, mas sim de mudança de algumas coisas ou de conscientização de alguns profissionais. Então, quando a gente faz esse café com a direção, invariavelmente a gente consegue resolver problemas lá que muitas vezes não seriam resolvidos se não tivesse as oportunidades das pessoas falarem, né? Uma das grandes práticas que nós temos aqui, que a gente aprendeu com o GPTW, é o falar, o se comunicar com a pessoa, né? Quando a gente abre os ouvidos para ouvir o que as pessoas têm para dizer com relação àquilo que a gente está fazendo, a gente corre o risco de descobrir situações e resolver os problemas. Então, é exatamente isso que a gente faz nos cafés com a direção, com todas as equipes, e nesse caso em especial aqui, com as equipes da CIPA e da Brigada de Incêndio. Então, são essas 3 práticas aí que eu preparei para vocês aqui, né? Gostaria de também encerrar aqui a minha conversa, não sei se eu já cheguei no meu tempo, deixar também o meu contato aqui, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês um pouquinho sobre o que a gente faz aqui para criar e para manter um excelente ambiente de trabalho, e para finalizar, dizer para vocês assim que aquilo que a gente faz para as pessoas retorna para a empresa na mesma proporção. Então, se damos o nosso melhor para as pessoas vão dar o melhor que elas têm também para a empresa. Agora, quando a gente faz só o básico, quando a gente faz só o mínimo, as pessoas vão retribuir para a empresa exatamente na mesma proporção e na mesma moeda. Então, a lógica para nós aqui é fazer mais para as pessoas, para que as pessoas façam mais para a nossa empresa também. Muito obrigado pelo espaço aí e espero que a gente tenha conseguido contribuir com vocês. Parabéns, Rafael, muito legal, anotei várias coisas até que você contou aqui. E muito bacana, Rafael, porque você contou várias práticas que não tem dinheiro envolvido, né? Mas tem calor humano, tem proximidade, tem envolver as pessoas, a valorização. Você começou a falar algo que eu achei incrível. Você disse que estrutura, tal, isso é importante. Muitas empresas têm, mas a equipe engajada e motivada, com o coração no negócio, isso realmente faz a diferença, né? Porque a gente estava falando, é a essência do ser humano, é na essência do ser humano que mora as grandes invenções, os grandes feitos, né? Então, muito bacana. E realmente, você só chega onde quer se tem uma cultura que sustenta tudo isso, né? Então, bacana esse olho no olho. A gente sabe que esse olho no olho é com todo cuidado, né? Mas muito bacana ver todo esse envolvimento das pessoas, né? Sem custo, reuniões, conversas, etc, etc e tal, né? E nós temos também aqui a alegria de ter conosco, chegou aqui com a gente, a Rosângela, do SESI, que é gerente de saúde e segurança, né, para a indústria. Então, Rosângela, obrigado por você estar aqui com a gente, né, ter entrado aqui para nos saudar, né? Então, muito bem-vinda aí a sua presença aqui conosco, viu? Obrigada, Wellington. Desculpe o atraso, mas a gente conseguiu participar um pouquinho e ouvir, ter o prazer de ouvir toda essa experiência, né, dos nossos colegas. E o papel da indústria ele é muito importante na sociedade, até pelo tamanho que nós somos, né? Nós temos muitos trabalhadores e qualquer ação que traga uma melhoria para as condições de trabalho e para a saúde desses trabalhadores, né? E nessa época de pandemia, a gente fala de qualidade de vida, é algo que ficou tão evidente, até trazendo a questão de saúde mental e tudo, né? Essa incerteza de pandemia. Então, essa preocupação das empresas é o diferencial. E quando uma indústria se envolve dessa maneira, a gente está chegando em um número muito grande de pessoas. Então, eu quero parabenizar nossos colegas, né, o Fernando, o Rafael, que se prontificaram a trazer essas experiências para todos os nossos colegas, né, que estão participando dessa live. E isso, ela também fica disponível depois para consulta, para benchmark. E mais do que nunca, agradecer pela parceria
né, tanto do GPTW, o nome fala tanto para o Hugo quanto para vocês, e também essas parcerias das indústrias, então, que fazemos todo esse trabalho de uma maneira tão importante, né? Parabéns a todos, e para a gente, essas empresas estarem no Troféu SESI corrobora que é uma iniciativa muito importante e de sucesso a todos. Obrigada. Rosângela, pegando só o que você está falando, é um prazer também estar com você aqui, a alegria que tem, né? E a gente olha para essas duas empresas exemplares que estão aí, e quando a gente olha para o SESI, né, que a nossa parceria contempla indústrias a partir de 5 colaboradores, porque é um para todos. E o exemplo que você, Fernando, Rafael, estão trazendo aqui, esse exemplo tão bacana, com essa disponibilidade, é tão bom porque a gente quer engajar todas as indústrias do Paraná para dizer que cuidar do colaborador, como disse o Rafael, tem que ter pessoas. Aquela pessoa simples que está lá numa pequena indústria de fundo de quintal, mas que está associada ao SESI, que é o que a gente gostaria de incentivar, que está aí, é tão bacana, e a gente quer fazer isso chegar mais longe, porque o propósito, quando nós sentamos, né, Rosângela, junto para debater essa nossa parceria, foi o que mais nos atraiu das duas partes, foi isso. Foi como que a gente melhora essa inclusão, a inclusão, o cuidado das pessoas, a inclusão da mulher e tantas outras coisas que existem, que esse projeto belíssimo, que a gente tem o maior respeito ao SESI, pela FIEP, tudo que faz. Aliás, quero aproveitar a oportunidade, não sei se o Edson falou, esse exemplo do Troféu SESI é o único no Brasil e, acredito, no mundo. Nós não temos conhecimento de nenhuma parceria igual. Então, o SESI do Paraná está de parabéns, tá, Rosângela? Está de parabéns mesmo. Orgulho de dizer isso, né? Mas, de novo, vamos pensar em todos. Então, Fernando, Rafael, nos ajude a fazer, multiplicar isso tudo, e parabéns pela iniciativa que a autorização de vocês, é claro, a gravação, como disse a Rosângela, serve de consulta, porque isso aqui é uma aula que vocês estão dando para nós, né? E que vai servir para muita gente, né, Rosângela? Com certeza, Hugo. Como diz, né, você não precisa, às vezes, de um investimento financeiro muito alto. Pequenas ações dão muito resultado. Então, acho que esse fica o recado, e como você falou, é de uma empresa de 5 trabalhadores até 1.500 trabalhadores, são essas ações que são feitas e às vezes não são contadas. E a gente tem que contar, né? Eu acho que quanto mais a gente comunicar, o exemplo arrasta e a gente consegue chegar em mais gente. Muito bacana, pessoal. Muito obrigado, Rosângela e Hugo. E olha que legal, gente, os comentários, né, da Ana. Muito bacana, Fernando, Rafael. As ações podem ser simples e com custo relativamente baixo. O importante é ouvir as pessoas e entender suas necessidades. Dessa forma, elas certamente também irão dar o seu melhor para a empresa. Olha, a gente vai trazendo insights, né? Tiago, né, Veiga, parabéns a todos por compartilhar as boas práticas adotadas nesse período tão delicado da pandemia. A Gisele, né, Balbinotti, parabéns aos apresentadores, muito legal. Cuidando da saúde, da segurança e do bem-estar dos trabalhadores, que os trabalhadores cuidarão muito bem do trabalho. Muito Gilles Balbinotti. Opa, como que é? Gilles Balbinotti. Gilles. Meus parabéns ao Césio, meus parabéns a você, Wellington, meus parabéns ao Fernando, ao nosso colega lá da Pormad. Muito legal essas iniciativas. Parabéns. Muito obrigado, viu, Gilles, pela sua participação ao vivo aí em som, viu? Muito obrigado mesmo. E nós temos aqui os nossos convidados, que eu gostaria de citá-lo aqui. Aí, obviamente, quem quiser pode responder para nós, tá? A Paloma também disse, com certeza, parabéns pelas ações. E a pergunta foi, né, da própria Paloma. Como estão lidando com os atestados de quem está com suspeita de Covid? Rafael, Fernando, fiquem à vontade para responder para nós. Vamos lá. Eu toco aqui, depois você responde aí, Rafael. A gente segue basicamente, Paloma, aquilo que está estabelecido na portaria 20 do Ministério da Saúde, né, que foi expedida agora em junho,
ela dá algumas diretrizes de como a gente tem que gerenciar os casos suspeitos, casos confirmados, mas basicamente o seguinte: caso suspeito, caso confirmado, 14 dias de afastamento, né, isso está estabelecido dentro da portaria, mas os funcionários eles podem retornar antecipadamente, caso você faça um teste do coronavírus, e esse teste mostre que é negativo. O teste tem as suas especificidades, tem dias para fazer e assim sucessivamente, mas isso a gente segue basicamente aquilo que está ali dentro. Houveram casos que extrapolaram os 14 dias, mas tudo é uma questão de avaliação clínica, né? O médico vai chegar e avaliar o funcionário, se houver necessidade ele fica mais tempo, mas basicamente é seguir o que está dentro da portaria 20, você está coberto de maneira técnica e legal o suficiente aí para o teu processo. Eu só queria reforçar um ponto, se vocês me permitem, a gente já estourou o nosso tempo, mas as ações, sim, elas são simples, né? A gente acha que são ações, muitas vezes, que precisam uma elaboração muito grande, mas a gente está falando de coisas simples para implementar dentro de fábrica, dentro de depósito, né? O Rafael trouxe baita exemplos aí de coisas que, conversando com as pessoas e fazendo com que isso tudo aconteça de uma maneira de envolver todo mundo. De novo, nós estamos numa situação distinta, mas eu acho que a palavra mais forte para nós todos agora, e que para mim pessoalmente é o que está na mesa, é empatia, gente. Essa é a palavra que a gente não pode esquecer, tem que se colocar no lugar do outro para entender a situação e o que precisa ser feito. Atestado está dentro disso aí também, tá? Acho que tudo se resume a isso aí. Rafael, vai lá, tua vez. Valeu, Fernando, obrigado aí. Exatamente, né, a gente também segue exatamente essa mesma portaria aí, né, por orientação do nosso médico aqui do trabalho, e é importante que a gente estabeleça um padrão de ação com relação a essas questões. Então, por exemplo, pode acontecer, né, do nosso trabalhador aqui, de repente a esposa dele testou positivo, e aí, tá, mas ele tá sem sintoma, mas assim, mas a portaria diz que se tem contato direto, tem que ficar afastado, 14 dias tem que ficar. Ah, mas o cara é importante, o cara tá final de mês, é vendedor, vai ter que fechar, cara, vai ter que fazer home office então, né? Mas não dá, né? Não dá para a gente abrir algumas exceções por conveniência ou do trabalhador ou da empresa, e aí você fica muito descoberto, né? Você precisa ter uma segurança jurídica nesse momento aí que a gente precisa ter muita responsabilidade, né? O passivo pode ser muito grande caso a gente haja de uma forma sem orientação e sem nenhum tipo de respaldo. É importante isso. Eu esqueci, acho que de falar no início lá, né, sobre o tamanho, né? O Fernando apresentou aí 9 mil colaboradores aqui na América Latina. A Pormad hoje a gente tem aproximadamente 700 colaboradores que trabalham com mais ou menos esse universo aí de pessoas espalhadas, né, equipes de vendas e assistência técnica pelo Brasil inteiro, mas a grande massa aí, o grande número de pessoas aqui em União da Vitória, na nossa parte administrativa e também na parte industrial. Então, essa questão aí que o Fernando comentou também sobre a empatia é importante porque nesse momento é um momento de fragilidade, né? As pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão inseguras. Então, a gente precisa representar para as pessoas um porto seguro nesse momento, onde as pessoas tenham segurança, né? Por exemplo, vamos imaginar um trabalhador que começou a trabalhar faz um mês na empresa e, de repente, vai ter que ficar 15 dias afastado. É óbvio que ele vai se sentir inseguro. Puxa vida, demorei tanto para conseguir esse emprego, agora que eu consegui, vou ficar afastado, será que não vão me mandar embora? Isso passa pela cabeça das pessoas, infelizmente é verdade. E aí a gente precisa dar, né, essa segurança, olha, o teu lugar está aqui, a gente está te esperando, mas a gente precisa que você esteja aqui bem, né, para voltar e poder nos ajudar, assim como a gente vai te ajudar. Essa questão da empatia é fundamental, muito bem lembrado aí pelo Fernando. Por isso a importância da comunicação, né, Rafael? Toda hora ali, essas reuniões, quanto isso você e o Fernando muito bem colocaram, né? Juliana Cipriani. Juliana, tem alguma dica sobre, não necessariamente sobre atestados, mas sobre esse momento nosso, Juliana? Oi, Wellington. Eu queria parabenizar o Fernando e o Rafael pelas
excelentes dicas, né? E pelo compartilhamento aí das experiências deles, achei muito interessante. O Fernando nos trouxe todos os cuidados que a empresa está tendo, né? São 9.000 colaboradores na América Latina, e o Rafael trouxe ali o exemplo da Pormad. Então, realmente, a gente vê que a empresa, ela tem que querer, né? Fazer a diferença. Que realmente, como o Fernando falou ali, não é uma questão de custos, são ações simples que fazem a diferença no dia a dia e que nos protegem. No final das contas, a gente está aí nesse cenário de pandemia, todo mundo inseguro, tem toda essa questão da saúde mental, mas o que nos traz segurança realmente, e segurança ao trabalhador, é saber que as empresas elas estão se preocupando e adotando práticas de saúde e segurança, né? Elas estão olhando para os trabalhadores, isso é muito importante, isso traz um alento para as pessoas. Eu acho que é por aí mesmo. Queria parabenizar vocês dois e agradecer por todo esse conhecimento compartilhado com a gente na tarde de hoje. Obrigada. Muito obrigado, Juliana. E, pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco até esse momento. Nós temos uma surpresa para vocês aqui, né? Nós iremos sortear 2 livros aqui, né, para vocês. Então, vou pedir que quem sorteie um seja o Rafael, né? O outro seja o Fernando. Então, eu vou pedir, por gentileza, que vocês possam, né, dizer para nós aí um número. Diga um número, por favor. Cada um diga um número e nós iremos falar aí o número, a pessoa que representaria esse número, por gentileza. Até qual que é o limite de numeração aí? Pode ser de 1 a 30, 1 a 31. 23. 23. Vamos ver aqui quem que é. (23) é a Nara Cristina Junques Canuto. E que livro que a Nara ganhou, Wellington? A Nara ganhou. Hugo, quer contar para nós qual que é esse livro, por favor? Esse aqui, ó. O livro é um livro que está compilando uma pesquisa no mundo todo, o Great Place to Work e o CEO Mundial juntou uma série de histórias voltado a como o cuidado das pessoas, a liderança, a sociedade. Tem um negócio bem interessante, é uma história belíssima que vai ser um livro muito importante de cabeceira para líderes de todos os tipos. Então vai ser isso, né, Lari? Exatamente. Esse é o livro incrível, a última publicação do GPTW, né, pelo nosso CEO global. Incrível. Obrigado, Hugo, por ter nos apresentado essa obra aí. Fernando, por gentileza, escolha um número para nós. 12. 12. Vamos lá, então. Número 12. Sim. Foi a pessoa que nos falou conosco, é o Gilles Balbinotti. Parabéns, Gilles. Parabéns aí por ganhar esse livro. Incrível. Hugo, por gentileza. Então, bom, foi muito prazer estar aqui. Prazer, Fernando, em assistir a sua palestra incrível, né? Como a Rosângela bem falou, a Juliana falou a mesma coisa. Um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. E ao Rafael também, que eu já conheço, a gente conhece a história da Pormad, aí, afinal de contas, está conosco há tantos anos, né? Rafael, tantos anos juntos. Eu tive o privilégio também de visitar a Pormad, como visitar a Electrolux, e é um prazeroso. E como eu disse antes, o que a gente está vendo um exemplo de uma empresa de 9.000 colaboradores, uma empresa global, estamos vendo uma empresa lá de União da Vitória, que é União da Vitória para o mundo, mas a gente quer, como eu e a Rosângela falamos, envolver todas as empresas. Nosso recado aqui tem esse intuito. Levar, trazer mais gente. E eu diria o seguinte, que eu tenho 62 anos e, graças a Deus, trabalho desde pequenininho, e o trabalho só enobrece a gente, o trabalho só nos deixa feliz. Mas a gente se sente feliz, como o Rafael colocou, não adianta sentir medo, você não pode ter medo.
Mas para a pessoa não sentir medo, o líder tem que se aproximar da pessoa. Então, eu acho que o segredo, se eu pudesse deixar uma mensagem aí, sente no chão com o seu colaborador. Procure falar palavras de incentivo o tempo todo. Elogie em público e, se precisar, chame a atenção em particular. Mas nunca com sentido nunca de julgamento, sim no sentido de inclusão. E se nós fizermos isso, nós vamos ter inovação maior, nós vamos ter um mundo melhor. E não importa se a pessoa é jovem ou mais velha, a cor, o sexo, eles vão agregar. E nós só vamos crescer nossas empresas se tivermos gente felizes na ponta. Então, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Rosângela, em nome seu, queria cumprimentar todo o SESI, levo um abraço a todos, a honra e o prazer de estarmos juntos nesse projeto que muitos nos enche de orgulho. Então, um abraço, Wellington, obrigado pela sua presença aí, um abração para todos e passo a palavra para a Rosângela aí para as considerações, Rosângela. Um abração para todos vocês. Antes de eu encerrar, tanto o Fernando quanto o Rafael vão receber isso aqui, Rosângela, em nosso nome, como agradecimento também pela presença de vocês aqui, tá? Um livro de cada um. Obrigada, Hugo. Beleza, Hugo, obrigado. Obrigado. Bom, eu também só tenho a agradecer a parceria, né, do GPTW, Hugo, Wellington e todas as meninas, né, que estão conosco nessa parceria. A parceria das indústrias que estão conosco desde o primeiro Troféu SESI, né, tanto a Electrolux quanto a Pormad, elas participaram e apostaram junto com a gente nesse projeto, né, embarcaram junto com a gente, fora a nossa parceria já tradicional, né, dos serviços e tudo. A gente entende que estivemos num período, né, bem crítico no início da pandemia, onde todos tivemos que nos reinventar. Nossos processos tiveram que ser ajustados e a gente sabe que para uma indústria é bem diferente de um escritório administrativo, né? O baque a gente sentiu um pouco mais, mas a gente sabe que cada uma das indústrias do Paraná e que, conforme a gente tem visto, até a última reportagem que a gente participou, saiu ontem, em setembro a indústria do Paraná foi a indústria que mais cresceu no país, né, em questão de recuperação. E isso traz também mais gente trabalhando e mais cuidado. Esse cuidado ele não pode parar. Essas iniciativas, elas estão acontecendo e mais do que nunca a gente tem que compartilhar. A palavra empatia, como o Fernando falou, ela assim, é o básico, mas outra palavra que a gente vê muito é o compartilhamento. Nesse período de pandemia, quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce. E isso que a gente tem visto na indústria do Paraná, isso que o SESI traz, o sistema FIEP tentou trazer nesse momento para as empresas, pelos setores, né? E é o nosso trabalho, refletindo nessa questão de qualidade de vida para o trabalhador, é o que traz satisfação para tudo aquilo que a gente faz, né? Então, parabéns a todos, parabéns e obrigada por quem participou aqui conosco nessa tarde. E temos uma próxima ainda, né? Agora na semana que vem, a gente fecha nossa rodada de lives do GPTW e conta com vocês para divulgação, para mais empresas serem reconhecidas nessa iniciativa, como o Hugo falou, pioneira, inédita, né, Hugo? Mas que nos traz muita satisfação. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Pessoal, então nós teremos até dia 15 de dezembro, se a sua empresa quiser participar, nós vamos deixar o link aqui no chat. Fiquem à vontade, né? Se quiserem conhecer melhor esse destaque, esse reconhecimento, fiquem super à vontade, viu? Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado mesmo. Felicidades a todos. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Grande abraço, uma boa tarde aí. Tudo de bom. Tchau, tchau. Grande abraço. Até mais. Tchau. Tanto o SESI quanto o Great Place to Work, eles procuram valorizar, estimular, trazer inovações. O Troféu SESI, ele inspira as empresas a focarem mais nos seus colaboradores, pensando no clima organizacional. Quando você olha para isso, seguramente esse colaborador trabalha melhor, ele se sente mais feliz, ele se sente mais seguro e logo ele produz mais